Bom, uma saudação aos amigos aqui do canal. Hoje nesse vídeo eu tenho aqui, já no título como está dito, né? Eu tenho severas críticas a fazer à situação de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, principalmente tentando entender em que momento a cidade se perdeu, em que momento a cidade deixou de ter a capacidade de percepção sobre si mesmo, do seu potencial, das suas vantagens, né? Então, eu quero fazer esse vídeo aqui como continuação até de um outro vídeo que eu tinha feito, que eu tenho feito uma série aqui que vai ter em torno de 3 ou 4 vídeos, na qual o primeiro eu falo sobre, eu vou deixar na descrição, tá? Vai estar na descrição esses vídeos. 2 vídeos que eu vou citar aqui. Um deles é sobre como a gente tem que mudar radicalmente a nossa luta em relação a um Sul livre, a um Sul autônomo, a um Rio Grande do Sul que possa fazer suas próprias leis, a uma comunidade estadual que tenha direito e autonomia para estabelecer o seu próprio destino, para utilizar seu próprio recurso, sua própria riqueza gerada pelo trabalho. Afinal, nosso Estado, toda a riqueza que ele produz é somente pelo trabalho, nós não temos outra fonte de riqueza, né? E esse é o segundo vídeo na qual eu vou falar novamente sobre Porto Alegre. E esse vídeo também será complementar a outro vídeo que eu fiz sobre Porto Alegre, eu também vou deixar na descrição, na qual eu analiso, eu coloco aqui uma série de reformas que Porto Alegre precisaria, especialmente nessa área aqui, essa área do caso do porto, da entrada da cidade aqui, né? Mas agora, e esse vídeo está completo lá, né? O que eu demonstro, por exemplo, que nem a gente observa, essas quebras de fluxo, essa falta de áreas em regiões nobres da cidade que estão em desuso, né? Só que hoje eu quero fazer esse vídeo complementar com algumas críticas, que eu pude levantar essas críticas na prática, estando lá, estando no centro, caminhando e observando, inclusive conversando com comerciantes, né? E essas críticas elas vão acontecer também por quê? Porque a gente percebe, como a gente já falou em outras vezes aqui no canal, que Porto Alegre foi a grande cidade do Sul, foi a cidade, o Rio Grande do Sul mesmo, foi o segundo estado mais industrializado do Brasil, um estado proeminente, tanto da agricultura como da indústria, né? Como de praticamente tudo que o Brasil é rico hoje no agro e indústria, o Rio Grande do Sul foi um dos proeminentes nisso, né? E hoje é visto muito mais como um estado decadente. Embora existam ilhas de progresso, de desenvolvimento, como a Serra Gaúcha, que nos orgulham, mas no geral o estado tem sido visto como muito decadente. Especialmente Porto Alegre, a capital, porque ela está bastante atirada das traças. Embora a gente tenha que elogiar que algumas reformas tenham sido feitas nos últimos anos, como o caso do Porto, como essas reformas que foram feitas no piso da Andradas, de algumas ruas do centro, eu pude presenciar isso e ficaram boas, ficaram realmente boas. Mas ainda assim, esses projetos todos são quase nada perto do que Porto Alegre merece, do que Porto Alegre precisa e mais do que Porto Alegre pode ser. A gente não pode se contentar só com isso. Porto Alegre não pode se ver como uma cidade do interior do Brasil, mas ela tem que se ver como a capital da pátria gaúcha. E é assim que eu a vejo. E até por isso que eu quero destacar aqui que o meu papel no meu canal, nas reflexões que eu faço, é me colocar como um pensador, um intelectual que vai trazer propostas sempre profundas, ambiciosas, naquilo que é a essência do que deve ser o lugar. E como eu acredito em Porto Alegre, eu vejo Porto Alegre como a capital da pátria gaúcha, eu acho que Porto Alegre tem muito a mudar na sua forma de fazer as coisas hoje, para voltar a ser uma cidade proeminente como um dia ela foi, né? E eu aceito críticas também aqui, porque eu me coloco como pensador e como intelectual, eu acho que o debate ele tem que ser feito de forma pública, o debate filosófico, sociológico é na arena pública. E eu aceito críticas, se alguém discorda das minhas ideias, ou mesmo acha que eu não sou um intelectual, um pensador, eu não vou me opor à liberdade dessa pessoa. Mas como dito, eu não vou me eximir, eu não vou deixar de colocar fortemente aqui o que Porto Alegre tem que fazer, e eu sempre vou ir, como dito aqui, à raiz da questão. Eu não vou ficar só como aquelas equipes do tapa-buraco das rodovias, eu já vou aos fundamentos, aos alicerces do que tem que mudar, porque tem que ser mudança efetiva e ambiciosa. Tá? E assim é que eu penso nessa situação. E a decadência de Porto Alegre também, como a gente já falou em outros vídeos,
ela decorre muito porque a cidade caiu na ideologia. Uma ideologia nefasta que, infelizmente, passou, por exemplo, a romantizar a criminalidade, a achar que os viciados do centro, eles são vítimas da sociedade, eles não são, no caso assim, vítimas de si mesmo, né? Ou que eles não são criminosos, mas são pessoas do bem, sendo que a gente sabe que cometem crimes. E passou, por exemplo, a cidade passou a ser permissiva com sujeira, com comércio desqualificado e ilegal, com cheiro de urina no centro, tudo em decorrência dessa mentalidade, que criminaliza o empreendedor, que criminaliza o produtor, vocês entendem? Então essa mentalidade, por exemplo, que vai dizer que o investidor que quer investir na cidade, fazer empreendimentos imobiliários, ele está destruindo a cidade. Ora, que argumento que não tem lógica, qualquer pessoa, vamos pensar qualquer um de nós aqui, quando a gente faz um empreendimento na nossa rua, a gente quer que a rua melhore, que a rua fique bonita, porque isso vai fazer com que aquele dinheiro que a gente aplicou valorize, porque o nosso imóvel vai valorizar. Então os empreendedores, todos eles querem que a cidade cresça. E criminalizar o empreendedor é resultado, na verdade, de uma ideologia. O resultado da ideologia que condena todos aqueles que produzem, que querem investir, porque a ideologia só quer saber do regime, vocês entendem? Então, esse é um dos grandes motivos que fez Porto Alegre decair. Aquele mesmo sentido que vai dizer assim, não que o criminoso é uma vítima da sociedade, então o crime que ele comete não é culpa dele, a culpa é do outro. No caso, a culpa é daquela pessoa que está trabalhando pacificamente, que tem sua família, que está levando sua vida pacificamente, a culpa é dessa pessoa, não é do criminoso, né? Então, olha a inversão de valores, tá? Mas enfim, vamos aqui ao que eu quero mostrar para vocês. E dessa vez eu vou ser mais direto no sentido de que antes, o outro projeto do outro vídeo, ele abrange toda essa área e vai até a área da ponte, enfim, né? Agora eu vou centralizar mais aqui. E eu tinha falado também sobre a necessidade de arrumar essa orla de Porto Alegre, que é o lugar mais valioso da cidade, né? Mas agora eu vou pegar, inclusive, essa quadra aqui que envolve a Rua Júlio de Castilhos, entre a Rua Mauá. Então, o que aconteceu? Esses dias eu estava na rodoviária de Porto Alegre ali, tomando um café em uma pastelaria, e eu consegui enxergar do outro lado da rua o que eu identifiquei que era essa casa aqui, esse galpão aqui. Aí eu comecei a analisar aquilo, a gente está numa área central, na orla, no lado da cidade, e tinha um telhadinho. E eu até, em conversa com o proprietário lá, enquanto eu fazia o lanche ali, né, disse para ele curioso que aqui, né, é uma região tão bonita, assim, uma região tão ao lado do centro, tem essa orla, mas daqui parece que a gente vê um galpão velho lá, né? E ele disse, aquilo é tombado. Eu nem sei se esse aqui é tombado, né? Mas de qualquer forma, os outros lá são, né? Esses outros aqui são. Então o que acontece? Nesse papo que a gente estava com ele, né? A gente vê que a própria população de Porto Alegre já foi doutrinada nesse sentido de achar que a cidade não merece mais. De achar que a cidade é isso mesmo e tem que ser assim. E naturalizou, por exemplo, tombar galpões que são depósitos. Então eu comentei com ele, né? Disse assim, pois é, mas curioso isso, esses galpões, né, que são depósitos tombados, tombar isso, né? Não permitir que sejam esses lugares ocupados por, digamos assim, obras e socializações mais modernas, né? E ele ficou pensando, ele disse, tem coisa que a gente não entende. Então, na verdade, o que existe ali é uma população que já foi domada nesse sentido e que quase perdeu a capacidade de reflexão em si, né? Por si, assim, dentro da sua própria cidade. Então, por isso que eu trago essa visão, muitas vezes, que ela é meio disruptiva. Mas, quando a gente fala, por exemplo, em preservação de galpões, ou preservar galpões que são depósitos de um porto, qual o sentido disso? Em área nobre. Então, eu já digo, primeiramente, nesse vídeo, que olhem essa área de orla, de porto, que Porto Alegre tem, que lindo é, e todo ele praticamente sem uso social, sem uso para a cidade. Uso social que eu quero dizer não é uso socialista, vocês entendem? É uso para a cidade, uso para as pessoas morarem, trabalharem, comercializarem. E aí eu digo assim, qual cidade não gostaria ou não inveja ter um grande rio desse no seu lado? Um cenário magnífico, né? Uma beleza natural dessas. E Porto Alegre simplesmente se fechou para o seu rio e não consegue ver a importância desse rio.
E aí eu estava, então, nesse mesmo dia, comecei a caminhada, que eu vou mostrar para vocês aqui, nesse ponto da cidade. Aqui está a rodoviária, ela até não ficou em 3D, eu não entendi por quê. Peraí que eu vou fazer assim, porque eu quero colocar a câmera aqui. Eu quero baixar aqui. Tá? Eu vou tentar entrar aqui no Google. Ok, então vocês olhem aqui. Essa aqui é o entorno da rodoviária. Tá? Vocês veem como está aqui. Tá? E eu tenho outra rua ali do lado, eu vou botar nessa rua aqui. Eu acho que tem aqui uma rua. Aqui, isso. Olha como é que está o centro. Isso aqui já é a região central de Porto Alegre. Tá? Da rodoviária para diante ali o centro. E eu vou mostrar para vocês. Da rodoviária, quando a gente sai, que a rodoviária fica lá, ó, aquele prédio ali, a gente se desloca por aqui, por um túnel no subsolo, e a gente sai nessa rua aqui. Ó. E qual é essa sensação que a gente tem quando caminha nessa rua? Que é uma rua fechada, cheia de comércio irregular, pichada, não passa segurança, tá? Então vocês podem ver aqui fechado. Tem cheiro de urina, cheiro de mijo ali, muita sujeira. E os prédios que a gente vê são prédios degradados, né? Bastante fechados, então são muitos estacionamentos, são lojas com grades. Aqui mesmo vocês podem ver um banco cheio de grade aqui. A gente até já passou ali, tem um banco. No outro lado lá, um Banrisul cheio de grades na frente. Aqui esses paredões fechados, né? Então é isso aqui que a gente vai vendo. Alguns pequenos comércios, mas tudo cheio de garagens aqui, né? Então é isso aqui que a gente vai tendo. Muito pouca moradia. Então, por exemplo, aqui a gente consegue até ver um prédio aqui, né? De moradia, mas já adiante aqui um outro prédio maior. Já todo degradado aqui, né? Abandonado. Então é mais ou menos esse cenário que a gente vê aqui, né? Esses paredões, esses garajões aqui, né? Na cidade é isso. Mas só que vocês olhem, ali está o Guaíba, olhem lá, ali está a parte mais valiosa da cidade, tá? Olha aqui. E a gente chega aqui e encontra um murão, olha esse muro que segura o trem. Então vou levantar aqui para vocês verem, só um pouquinho. Daqui a gente vai fazer esse movimento aqui, tá? Olha aqui a cidade. Aqui é o rio. Então, do outro lado tem barcos velhos, galpões, e aqui está essa rua que eu falei. Agora eu vou fazer um pouco o giro por cima. Essa é a rua. Então, eu incluo nessa análise, nesse vídeo aqui, que toda essa área da cidade é extremamente nobre para moradias. Eu incluo outras quadras do centro também, mas especialmente eu estendo aquele outro vídeo que eu tinha falado somente da Avenida Mauá para lá. Tá aqui a Mauá, tá? Essa daqui, a Rua Júlio de Castilhos, essa quadra é fenomenal para moradia, as pessoas morarem ao lado do rio, para comércios, para tudo. Né? Então vocês veem aqui, a cidade vai indo, ó. Vai indo, tudo a Rua Júlio de Castilhos. Toda ela na mesma situação, muita precariedade, velhos, pequenos, né? E aqui até o mercado público. Mas isso continua, na verdade, essa situação do centro continua para outros lugares, né? Para tudo isso aqui, ó. Então, o que eu coloco aqui? Que Porto Alegre precisa se pensar de uma forma íntegra, com uma solução muito grande. E eu quero citar 4 pontos que são, na verdade, bem simples, que só não percebe quem perdeu a ambição completa, tá? Só não percebe quem perdeu a ambição completa ou quem não quer que as coisas melhorem, quem já desistiu, né? Porque vocês analisem, essa zona mesmo, eu estava caminhando por lá, e ali, refletindo, né, o que tem que fazer aqui? São 4 ou 5 pontos que eu vou citar para vocês. Nós temos, então, primeiramente, que povoar toda essa área dos 2 lados dessa avenida, especialmente esse lado aqui, que é o lado que dá para o rio. Isso aqui é um lugar de grande riqueza, grande valor de posicionamento para construir prédios de moradia, habitar tudo isso aqui. Tá? Então, o primeiro ponto é a habitação. Tem que ter um projeto muito grande, deve haver um projeto muito grande de trazer pessoas para o centro, para a gente melhorar toda essa área, melhorar essa rua. E quando a gente anda ali, a gente sente que a gente está em uma rua degradada, depredada, fedida e sem segurança, como eu falei, né? E isso aqui, se tivesse, por exemplo, moradores, as pessoas morando no centro, e aí eu tenho que fazer um parênteses, né?
O centro sempre é a principal região de uma cidade, a mais importante, a mais valorosa. Tá? Sempre. Por quê? Porque no centro é possível concentrar todos os serviços. No centro é possível que as pessoas residam, tenham os serviços todos próximos e ali tem uma vida social, com comércio, com serviços, com universidades, com sedes de empresas. Vocês entendem o que a gente quer falar com isso? Então, por mais que uma cidade tenha outra, como Porto Alegre, tem outras regiões da cidade que estejam mais ou menos bonitas, organizadas, tá? Mas não importa, o centro sempre é o coração e a identidade da cidade. Então, por isso que o centro, ele que marca a cidade, é o coração e não outra região. Não adianta outra região estar bonita se o centro está tirado às traças e ao lixo. Então, olha aqui, novamente nessa rua. Uma rua que seria de grande valor para a moradia, para relações econômicas, sociais, para uma vida social. Aqui praticamente tem murões e não tem nada, né? Então, assim, está degradado. Então, essa região, por exemplo, são 4 ou 5 pontos simples, dentre os quais trazer população. Se tiver gente circulando aqui, o encadeamento lógico disso aqui vai ser o quê? Comércio qualificado. E não mais comércios desqualificados ou ilegais. Porque, morando pessoas, naturalmente as empresas vão se interessar em aumentar sua atividade aqui. Vocês entendem? Então, olha como é tudo degradado e fechado aqui. Então, o primeiro ponto é isso, habitar. O segundo ponto, iluminação. Iluminar essa área à noite como se fosse o dia, para trazer segurança. Então, isso nos remete a um terceiro ponto, segurança. Inclusive, criando um policiamento específico, especializado e focado no centro. Então, quando a gente fala em segurança, significa isso. A iluminação já é um pouco decorrência disso, mas, na verdade, uma coisa leva a outra, né? Porque eu falo esses pontos em uma ordem, outra, mas todos eles são necessários. Habitação, iluminação, segurança. Um quarto ponto, limpeza, higienização desse lugar. Porque isso fede a mijo, é cheio de lixo, tudo pichado. Então, isso aqui tem que ser melhorado. Quando isso aqui melhorar, vai ser melhor para as pessoas, vai atrair cada vez mais pessoas, vocês entendem? E a segurança também envolve impedir comércio desqualificado e ilegal, simplesmente porque é ilegal. A gente não sabe o que acontece ali, e fora que ele cria ruído e suja o centro. Tá? E isso vai espantar as pessoas, porque ali tem criminalidade, vocês entendem? Então a gente tem que ter esses pontos que envolvem essa povoar, que vai ser a decorrência que vai levar aos comércios, e isso decorre, por exemplo, reservar essa área da cidade para prédios, empreendimentos grandes que juntem tanto moradia como comércios para as pessoas trabalharem. E junto a isso, vai fazer com que todo o resto melhore, né? Porque, como dito, se essa área tiver iluminação boa, segurança, limpeza, não for uma área fedida, as pessoas vão voltar. E daqui vai irradiar o progresso para todo o resto. Como eu falei que aconteceria caso a entrada de Porto Alegre, aquela outra orla, fosse aplicada e fosse feito um projeto de urbanização aqui. Então, a partir daqui é possível melhorar para todo o resto do centro. Aí, claro, juntando a outro projeto, esse trem, como dito lá, que é necessário que seja subterrâneo, porque essa cidade tem que estar livre para o seu cais, para o seu porto. Então, toda essa área tem que ser modernizada. Nada de preservar ou tombar galpões, depósitos velhos. Isso aqui é a área mais nobre da cidade, vocês entendem? Vocês entendem que o porto-alegrense não consegue entender mais? Olha a riqueza dessa área, na beira do rio. É isso aqui é o que vale na cidade, vocês entendem? Então, aqui tem que ter prédios residenciais, centros de eventos, tem que ter sedes de empresas que vai dar emprego qualificado para as pessoas. Então vai trazer também aqui um consumidor com poder aquisitivo maior. Essa é a área. E essa quadra entre a Júlio e a Mauá, que eu coloco aqui, ela é fundamental para esse projeto. Porque vai melhorar tanto a Mauá como a Júlio de Castilhos, que hoje é uma rua muito feia. Tá? Então a gente traz tudo isso aqui porque é necessário conscientizar para isso, né? O que tem acontecido? E junto com o crescimento desses, por exemplo, iniciativa privada, mas também prefeitura, governo do estado, pode fazer uma parceria com empresas e atrair as sedes de universidades, de corporações, toda para esse setor.
Porque aí vai ser um setor nobre, visando emprego qualificado, urbanização qualificada de toda essa região da cidade. A partir desses atendimentos que a gente falou, de segurança, de iluminação, de limpeza. Isso vai reurbanizar Porto Alegre, recolonizar Porto Alegre. Vocês entendem? Porto Alegre precisa de uma refundação. E é a partir desses termos que a gente coloca, que é nessa área aqui, né? Vou demonstrar essa parte da cidade, toda ela. Então, são esses mais ou menos os termos que podem levar Porto Alegre, que precisam, aliás, que Porto Alegre precisa entender, abrir mão dessa mentalidade que tomou conta da cidade, né? Que infelizmente foi contaminada por essa ideologia, mas existe muita pessoa com boa vontade ainda, que entende que essa seria a vontade, que esse seria o correto fazer, o produtivo, essa refundação da cidade. E não somente ter essa mentalidade tacanha, que não quer ver uma cidade crescida, mas se acostumou com uma cidade empobrecida, provinciana. Vocês entendem? Porto Alegre tem que deixar de ser provinciana e se tornar a capital do nosso grande estado do Rio Grande do Sul, que é o que ela é. Vocês entendem? Só que vai ter que ter um trabalho de conscientização, de abrir os olhos dessas pessoas. Então seria isso que eu teria para demonstrar para vocês nesse vídeo de hoje sobre Porto Alegre, né? Então essa é a nossa colocação. Curtam, compartilhem. Até mais.